Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor, pessoal. Aqui é o Henrique falando com vocês. Rodrigo. Pastor Rodrigo, líder dos jovens, pastor dos jovens. Sim. Então vamos lá, fazer algumas perguntas para ele sobre o que vai ter no nosso congresso, né? Qual que é o tema do congresso desse ano? O tema do congresso desse ano é Venham a mim, Mateus 11, baseado em Mateus 11, 28. O que esse tema pode representar para a juventude? Quando nós pensamos, quando a liderança pensou nele, é um tema bem abrangente, né? Tanto para aqueles que já são crentes, tanto para jovens que já são crentes há muito tempo, que de repente cresceu na igreja, mas de alguma forma ainda precisam ter aquela experiência pessoal com Cristo real, a gente pode até chamar de conversão, quanto aqueles que, embora convertidos, mas ainda, ou por algum motivo, se sentem cansados ou oprimidos, ou ainda mais abrangente ainda, para aqueles que muitas vezes estão no nosso meio, mas não tem absolutamente nenhuma relação com Cristo. Cristo é como a gente chama aquele cristianismo cultural, né? Sim. Eu sou crente, mas crente porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, porque, enfim, crente por uma questão cultural, né? Costume, mas que precisa, assim como um novo convertido, como alguém que nunca ouviu falar de Cristo, ir a Cristo. Então venham a mim, aqueles que estão aqui, aqueles que estão lá fora, todos. Então abrange a todos. Para vocês escolherem esse tema, qual que é o tipo de método que vocês usam? Vocês fazem jejum, oração, vocês conversam entre si, foi unânime a escolha do texto? Como que funciona para chegar nesse tema? Olha, a gente vai falar sobre esse tema no congresso. Então, às vezes tem congresso que é uma maneira mais, digamos assim, cada um ora por consigo mesmo e depois a gente reúne ali todos os temas e aí de alguma forma chega a um consenso. Mas outras vezes, assim como foi dessa vez, é um texto que tocou no coração, que a gente pode, é uma maneira de falar, né? Sim. Mas a gente pode dizer que, enfim, o Espírito Santo falou ao coração, porque foi uma palavra que quando foi lida, quando a gente meditando nela, acerta. Sabe, quando é algo que não tem como explicar, a não ser dizer que é algo que o Espírito Santo está direcionando. Então é mais ou menos assim, até porque também, a única coisa que a gente pode dizer que foi premeditado é porque anos anteriores foram temas mais, como eu vou dizer, temas mais assim exortativos, mais, como eu vou dizer, mais puxando assim para uma questão de santificação, né? Para uma questão de jovem desperta, para um compromisso real com Deus, como foi do ano passado, com um compromisso verdadeiro, sincero, mas dessa vez a única intenção premeditada que tinha de ser algo convidativo evangelístico, né? Então algo como Jesus abrindo os braços e chamando apenas, né? Porque muitos, para iniciar essa vida, esse compromisso real de santificação, antes precisam primeiro se achegar a Cristo. Então muitas vezes, né, muitos nem conseguem chegar nesse compromisso real porque nem se achegar a Cristo chegar. Sim. Então, legal. Sobre os preletores, como foi a escolha deles? Conta pra gente quem vai ser, como que foi a escolha. Os preletores, por se tratar de congresso de jovens, a gente sempre pensa em preletores que consigam falar a linguagem que o jovem vai entender. Assim, é o único critério que, pelo menos falando por mim, que quando o pastor pergunta a minha opinião e pede a minha opinião, né, porque a decisão final é sempre do pastor presidente, mas quando o pastor pede a minha opinião, o meu critério é sempre esse, pastor, preletores que consigam dialogar com o jovem, comunicar com o jovem, e não pastores que têm o seu valor, têm seu conhecimento, são usados por Deus, eles falam de uma maneira e usam palavras que muitas vezes os jovens não compreendem, né, e fica difícil aí o trabalho evoluir. Tem participação de alguma banda especial? Vocês convidaram? Vai ser aqui da casa mesmo? Vai ter alguma ministração, algum tema? Então, no café com os jovens, na parte da manhã, a gente formou um grupo, né?
Então, esse grupo que vai conduzir. A primeira vez que a gente escolhe ali, forma um grupo, né, antes do congresso, e então vai ser uma mistura aqui de alguns jovens de algumas congregações com a sede. Então eles estão ensaiando e eles vão conduzir nessa parte da manhã, enfim. Eu tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho, uma coisa bem animada, bem legal, bem abençoada mesmo. Mas nos cultos à noite é o grupo de louvor da casa mesmo. Só essa novidade, na parte da manhã do café tem esse novo grupo que está ensaiando aí para fazer uma coisa legal. Certo. Agora vamos uma pergunta mais descontraída aqui, conhecer um pouco mais do Pastor Rodrigo como jovem. Quero que o senhor conte alguma experiência bacana que o senhor teve em algum congresso que marcou a sua vida. Que você falou, nossa, isso marcou minha vida, isso foi bem impactante. E se isso acontecesse na vida de um jovem, seria muito legal também. Participando de um congresso de jovens. Você disse quando eu era jovem? Isso. Você ainda é jovem. Tá. Eu acho que impactante, uma coisa que a gente nunca esquece. Acho que quando eu fui batizado no Espírito Santo, acho que é uma coisa que marca, né? Foi num congresso? Uma coisa que marca. É que no Brasil existe algo que aqui... Existe acampamento, sabe aquele famoso acampamento? Sim. Que a gente... É um congresso no acampamento, né? Então, é a mesma coisa, né? Só muda o local, mas o molde, assim, é um congresso, né? Sim. Só que era lá no acampamento e assim, foi marcante porque assim, a maneira como foi e assim, foi uma experiência pessoal no sentido de que era algo ali que eu pedi a Deus ali, foi quase algo assim espontâneo do momento, sabe? Não foi nada que eu fui lá premeditado para isso, entende? E ali foi algo onde, enfim, foi marcante, porque fortaleceu minha fé muito, me marcou até hoje. Glória a Deus. E minha caminhada daí pra frente. Agora vamos de polêmica? Polêmica, pastor. Não sei se vai pro ar, mas vamos fazer essa pergunta aqui. Para aqueles jovens que, além de querer buscar mais de Deus, experiência com Deus, ter um renovo espiritual, que são solteiros, e vai ter gente de vários lugares, de várias províncias, e eles pensam assim, será que lá no congresso eu vou encontrar minha futura esposa? Será que no congresso vou encontrar meu futuro marido, as meninas, né? Os meninos, futura esposa. O que você acha desses jovens? Você acha que tem jovem com esse pensamento, pastor? Se não tiver, não é jovem, né? Porque, enfim, jovem que é jovem, é solteiro, e é lógico, né? Tem a intenção, desejo de casar, é óbvio, né? Eu tô falando isso porque eu conheço homens de, enfim, 30 e poucos anos que não querem nem saber de casar, quer permanecer solteiro, nada de errado, né? Quer permanecer solteiro. Mas enfim, mas não é o caso, isso é exceção. Mas a maioria quer. E é óbvio, eles vêm, é uma oportunidade onde todos se juntam, não é sempre que dá pra se ver, que dá pra se encontrar, né? Mas, obviamente, né, vamos ter consciência de que se esse for o motivo principal para você vir, meio que a gente perde o propósito da coisa, né? Sendo que aqui o propósito a gente está vindo para ser um tempo onde todo o ministério de todas as províncias pode adorar a Deus junto e juntos aqui ter uma experiência marcante para cada jovem. É óbvio. Aí, após se acontecer, após essa, assim, uma vez que você vem com essa intenção real, verdadeira, sincera, enfim, é uma experiência marcante entre você e Deus, e é uma bênção, você aprende, é edificado, etc, etc. Aí vai ter o tempo de comunhão. Aí tem o tempo para tudo. É só o jovem saber que tem tempo para tudo. Cada um é... E até aqui é o lugar certo, né? Porque é pessoas que estão buscando o mesmo propósito, né? Que é a intimidade com Deus, vida com Deus, né? E sobre as dinâmicas, tem alguma coisa diferente que teve nos outros congressos que agora vai ter? Como que vocês estão pensando nessa questão? Sim. Desse congresso a gente vai colocar dois tempos que não teve nos congressos anteriores. Um na parte do café. Aí aqui eu não quero dar spoiler também, mas... Então vem, hein, pessoal. Vai ser o período de 1 hora aí na parte do café, onde vai ter essa questão, brincadeira, gincana, enfim. E depois no parque também vai ter. Então vão ser 2 momentos aí diferentes que não teve nos congressos anteriores, que a gente vai fazer agora. Se correr tudo bem, se todo mundo gostar, for legal, vai ser algo que a gente vai estender para os outros congressos e só aumentar. Beleza.
Então é isso, pastor. Obrigado pela conversa. Então, para finalizar, faz aquele convite ainda para quem está indeciso se vai vir ou não, né? Que o pessoal das igrejas já confirmaram. Mas para aqueles que estão pensando em vir, não sabe ainda, vai ser o apelo final aí. Venha porque como o Henrique me perguntou aqui, qual foi... Você lembra de alguma experiência marcante que você teve quando era jovem e tal? E eu lembro, e eu só lembro porque eu fui. Então, assim... Para você ter, você tem que vir. É lógico, para você ter, você tem que vir. Para alguma coisa diferente acontecer, você tem que vir. Não estou dizendo que você só vai encontrar Deus aqui, ou enfim. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que aqui é mais uma oportunidade para ser algo marcante na sua vida. Assim como todo culto aí na sua igreja é uma oportunidade para ser algo marcante na sua vida. Aqui é mais uma. A única diferença é que vão estar todos aqui. Todos, falta você, né? Não vai ser todos se você ficar aí. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus quer que você venha. Exato. Eu acredito nisso. Você acredita, pastor? Acredito. Você tem que vir pra gente vai falar, todos estavam aqui, você tem que vir. Se você ficar, a gente vai falar, nem todos estavam. Então venha, pessoal. Muito obrigado, Paz do Senhor. Te esperamos aqui no Congresso. Venha. Amém.